CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. Na correria do dia a dia, às vezes as pessoas esquecem de cuidar de uma parte do corpo que é muito importante. Nos ajuda a ir e vir e são a base de sustentação do corpo humano. Eu estou falando dos pés. Você cuida ou se preocupa com os seus pés? Tem alguma dúvida sobre como fazer isso e quais são os problemas que podem ser desenvolvidos? Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o ortopedista Bruno Pettinari, especialista em pé e tornozelo do Hospital Adventista do Pênfego. Doutor, bom dia e muito obrigada por atender a CBN e aos nossos ouvintes. Olá, Ingrid, bom dia. Um prazer estar com vocês e muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, começar falando sobre o joanete. Como que a gente identifica e quais são os primeiros passos quando isso acontece? Bom, primeiramente é importante a gente conseguir explicar o que é o joanete, né? O joanete que muitas vezes as pessoas acham que é um ossinho que cresce no pé, mas na verdade o osso em si ele é o mesmo desde sempre. O que acontece na patologia do joanete é que a gente observa um desvio do eixo do primeiro dedo do pé. Então o primeiro metatarso com as falanges, eles têm um desvio e acabam formando um aumento de volume na região medial do pé. O problema disso é que muitas vezes acaba limitando o paciente e as pessoas a fazer alguma atividade física e limitando principalmente o uso de alguns tipos de calçado. E esse é justamente o motivo em que leva o paciente a procurar a ajuda médica. O joanete, ele tem, na sua maior parte, né, como causa a predisposição genética, a hereditariedade. Então a gente observa que os pacientes com joanete geralmente têm casos já na família, e é muito importante que a gente avalie esse paciente desde o início da deformidade, para que a gente possa tomar algumas providências para que ela não evolua e acabe evitando um tratamento cirúrgico. E quando falamos de calos, o que pode causar os calos e o que é preciso fazer quando eles aparecem? Bom, a calosidade ela nada mais é que uma área de hiperpressão. Então, se uma pessoa está desenvolvendo calo em determinadas regiões do corpo, independente se for nos pés, nas mãos, isso quer dizer que aquela região da pele está sendo sobrecarregada. Então, o que acontece muitas vezes é que o paciente ele pode ter alguma doença de base que possa predispor à formação de calosidades. Uma coisa que está muito, um fator que está muito associado também é o tipo de pé que o paciente tem e o tipo de calçado que ele usa rotineiramente. Então, muitas vezes, a gente, identificando o tipo de pé do paciente, qual a real função que o paciente exerce no seu dia a dia e quais são os calçados mais adequados para ele, e a gente adequando esse calçado, a gente geralmente consegue evitar que o paciente desenvolva os calos, ou pelo menos que esses calos sejam sintomáticos, né, e acabem atrapalhando na qualidade de vida do nosso paciente. E quais são os cuidados que nós devemos tomar para evitar a entorse de tornozelo? O entorse de tornozelo é uma das lesões mais frequentes hoje em dia no consultório médico, nos pronto atendimentos, né? É uma das lesões que a gente mais frequentemente observa, principalmente em pacientes esportistas ou aqueles que praticam a atividade física não só rotineiramente, mas às vezes esporadicamente, o futebolzinho do final de semana, da quarta-feira à noite com os amigos, né? E é uma lesão extremamente frequente. Então, assim, o principal fator que leva o paciente a não desenvolver, a não ter um entorse de tornozelo, é justamente a estabilidade da articulação. Isso para qualquer articulação é muito importante que ela seja estável. E como que a gente consegue isso? Principalmente através do reforço muscular, que a gente consegue estabilizar a articulação e evitar que o paciente sofra entorse. Associado a isso, é muito importante que ele esteja usando
um calçado adequado para aquela atividade física, que essa atividade esteja sendo desenvolvida em ambientes com piso adequado, né, no gramado, quadra, enfim, onde o paciente estiver fazendo a atividade dele, e que o paciente use alguma órtese estabilizadora caso ele já tenha episódios frequentes de entorse e já tenha uma história clínica de instabilidade do tornozelo. Doutor, agora falando sobre as crianças, quando se identifica o pé chato em uma criança, quais são as orientações para os pais ou responsáveis? Existem exercícios físicos que podem ajudar a melhorar essa condição? Correto. Bom, primeiramente, o pé chato ou pé plano que a gente fala, ele é um pé fisiológico na sua maioria das vezes, né? Muitas vezes a gente precisa tratar mais o próprio familiar do que a própria criança. Eu recebo muitas vezes um paciente no consultório que a mãe, o pai, os tios, os avós estão muito mais incomodados com o tipo de pé que a criança tem do que propriamente a criança. A criança, o pré-adolescente, muitas vezes não tem nenhuma limitação dos movimentos do pé, não tem nenhuma restrição de atividade de uso de calçado, mas realmente a deformidade pode incomodar um pouco os pais. O pé plano, o pé chato, como eu disse, ele é um tipo de pé fisiológico. Então, o mais importante da gente observar quando nós estamos diante de um paciente com pé plano é justamente se aquele pé ele é ou não é patológico. O que é isso? Se é um pé que vai dar problemas para o meu paciente ou se ele é um pé normal. E isso a gente consegue fazer através da avaliação clínica, do exame físico, de alguns testes durante o exame físico, e a partir daí a gente consegue orientar o paciente. Geralmente são pés totalmente fisiológicos, assintomáticos, que o paciente não vai desenvolver em nenhum momento de sua vida sintomas de dor ou de deformidade muito exagerada, e com alguns exercícios de fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, alongamento posterior e o uso de calçados adequados, a gente consegue que aquele paciente fique assintomático e viva a vida normalmente. E em relação às pessoas com diabetes, quais são as orientações em relação ao cuidado com os pés? O paciente diabético, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma individualidade, né? O paciente diabético, com o passar dos anos, principalmente aquele paciente com diabetes crônico e de difícil controle, a gente observa o desenvolvimento de uma condição chamada de neuropatia diabética. Então, o que é a neuropatia diabética? É justamente quando o paciente tem uma glicose ou uma glicemia muito alta durante muitos anos, e isso vai, entre aspas, destruindo, vai prejudicando os nervos periféricos. Os nervos periféricos, que são aqueles que ficam nas extremidades, eles vão ser responsáveis por dar sensibilidade nos pés. Então, esse paciente diabético descontrolado, com a neuropatia diabética instalada, ele tem uma diminuição da sensibilidade dos pés. Então, isso é extremamente prejudicial, porque muitas vezes o paciente machuca o pé, ou ele está usando um calçado que está machucando, que está fazendo ferimentos, feridas, úlceras, calosidade, e ele muitas vezes não sente. E se ele não tiver, ele e o familiar, para cuidar, fazer um exame físico em casa mesmo, olhar entre os dedos, avaliar se tem algum ferimento, ele acaba desenvolvendo algumas patologias, algumas lesões, sem mesmo saber que está desenvolvendo, porque ele não sente dor. Então, o mais importante é o próprio paciente e o familiar examinar os pés todos os dias, ter a higiene de lavar, secar bem entre os dedos e principalmente examinar os pés todos os dias. E quando falamos das mulheres, quais são as orientações em relação ao uso de salto? O salto alto, hoje em dia, ele é uma realidade. Hoje em dia, não, há alguns anos, né? A indústria da moda, ela vem substituindo os calçados. Os calçados estão ficando cada vez mais altos e cada vez mais finos, né? Tanto o salto quanto a parte da frente, o bico. Isso é extremamente prejudicial, principalmente para aqueles pacientes para as pacientes que usam o salto por muito tempo durante o dia. Então, assim, o salto alto, ele muda a biomecânica, né, a carga do pé. A gente desloca o
peso do corpo mais para a parte da frente do pé, onde os ossos são mais frágeis. Então a gente começa a ter uma sobrecarga. O paciente começa a ter dor, começa a desenvolver calosidade. Se ele tiver já alguma doença prévia na parte da frente do pé, ele vai exacerbar essa lesão, vai ter mais dor ainda. E além dos pés, o uso de salto rotineiro, né, rotineiramente, o salto muito alto, ele também prejudica a região posterior do joelho, do quadril e da coluna lombar até a coluna cervical, porque ele muda totalmente o eixo do corpo durante a caminhada. Então, assim, o ideal é que seja evitado e, quando for usado, que seja eventualmente e com bastante parcimônia, que não seja uma rotina. O segredo é sempre variar bastante o calçado e tentar usar o calçado que te deixe mais confortável e que proteja os seus pés. E agora, falando sobre viagem, quando as pessoas vão viajar para algum local, seja de avião, seja de carro ou de ônibus, elas ficam por um período muito longo sentadas. Tem algum cuidado que é preciso ter nesse momento? Em relação à parte das pernas, pés, panturrilhas, né? Quando a gente faz viagens muito longas, para aqueles pacientes que já têm alguma predisposição genética ou algum problema alguma patologia que influencia na coagulação sanguínea, essas pessoas têm um aumento da chance de desenvolver uma trombose periférica, que é a coagulação do sangue venoso dentro das veias, formando trombos. E isso é extremamente grave, pode até soltar um trombo, fazer um tromboembolismo pulmonar. Isso aí não é tão incomum nas viagens longas, né? É muito comum a gente ver esses casos. Então, o mais importante é que os pacientes que já têm essa predisposição, eles façam essas viagens longas usando uma meia elástica, obviamente orientado pelo cirurgião vascular, pelo ortopedista, e façam em alguns intervalos, a cada 2 horas, o paciente levanta, dá uma andada dentro do avião ou do ônibus, né, dependendo do meio de locomoção, e faça alguns exercícios de fortalecimento da panturrilha, ficar na ponta do pé para estimular a musculatura do pé, da panturrilha, para que o sangue consiga fluir melhor e evite a formação desses trombos. E, doutor, a gente finaliza a nossa entrevista perguntando sobre qual é a importância de cuidar da saúde dos pés. Olha, os pés muitas vezes eles são deixados de lado, né? Mas a gente não pode esquecer que os pés eles têm uma peculiaridade. Eles absorvem 100% do nosso corpo e é uma região do corpo com ossos, muitos ossos e diversos ossos muito pequenos. Então, eles são sobrecarregados. Então, assim, o mais importante é que a gente consiga adaptar o uso do calçado adequado com a nossa real atividade do dia a dia. Para o trabalho, usar um calçado adequado, para sair para a parte do lazer, um calçado que te deixa confortável, e principalmente para praticar as atividades físicas, que é o momento que a gente tem maior predisposição a desenvolver as lesões. E sempre, obviamente, procurar a ajuda de um especialista, do ortopedista, do cirurgião, para avaliar e poder fazer essas orientações, porque a orientação, ela é para cada paciente, ela é individualizada, né? Cada paciente vai seguir as orientações do seu médico. Doutor, muito obrigada por atender a CBN e falar com os nossos ouvintes. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia a todos e obrigado pelo convite. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.